Boa noite a todos e todas. Solicitamos a todos que se aproximem, que retornem a seus lugares. Bem, iniciamos os trabalhos da noite e convidamos a professora querida Monalisa Porto, que irá mediar a nossa segunda conferência. Seja bem-vinda, professora Monalisa. Desejo uma excelente mediação. E ao final da conferência, voltamos para realizar o sorteio de brindes. Então, galera, fiquem aí, tá? Que só ganhará os brindes quem estiver presente, viu? Obrigada. Boa noite, gente. Todo mundo me escuta bem? Preciso falar mais alto? Como é que tá? Tá ótimo? Que bom. Eu sou a professora Monalisa e estou aqui para mediar a conferência Direito à Educação e à Aprendizagem ao Longo da Vida. E essa conferência será ministrada pela professora Maria Clara de Pierro, que pode já vir ao palco, e o professor Walter Pinheiro Barbosa Júnior, a professora da USP e o professor da UFRN. Bem-vinda, professora. Vou seguir aqui com a apresentação dos conferencistas. A professora Maria Clara de Pierro é graduada em Geografia pela Universidade de São Paulo, tem mestrado e doutorado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, pós-doutora pela Teachers College Columbia University, professora aposentada sênior da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, e sua contribuição acadêmica concentra nos temas relativos ao Estado, sociedade e educação, desenvolvendo estudos sobre políticas educacionais, educação popular, e além de ser uma importante referência nacional para a educação de jovens e adultos. Pode sentar, professor. O professor Walter Pinheiro Barbosa Júnior possui graduação em Pedagogia, mestrado e doutorado em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Coordena, juntamente com a professora Rossana Pinheiro, o Grupo de Pesquisa Sertania e Educação e atua principalmente nos seguintes temas: gestão democrática, com foco em conselho escolar e sertão, e desenvolve as pesquisas sobre fundamentos da educação, educação escolar, com olhar voltados às discussões antropofilosóficas. É casado com Rossana e pai de Arthur e Túlio. Sinta-se à vontade. Gente, o auditório está lindo, lotado. Eu até ensaiei um momento em que eu pediria para quem estivesse mais distante se aproximar, mas que coisa linda, Luiz. Não tem como a gente estar mais próximo do que o que a gente já está. Está muito lindo o auditório. E eu queria também deixar muito demarcado, né, o quanto esse evento soma, né, para o IF e para nosso calendário de eventos. Tá certo? Porque a gente marca um novo tempo de retomada de eventos presenciais. E tem um outro gosto, né, Paulo? Estou vendo, Paulinho. Tem um outro gosto quando a gente olha as pessoas nos olhos, né? Por mais que sejam aqui a gente vê de longe, né, mas é muito diferente do que a tela apresenta. Então, dito isso, né, acho que esse tema do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida é de interesse de todos. Aqui são professores ou alunos em formação nas nossas licenciaturas, professores da rede, alunos do IF ou da UF, né, e estão todos engajados no sentido de compreender quais são as complexidades que envolvem o tema que será desenvolvido pelos nossos conferencistas. Com a primeira imagem, deixa eu ver se eu estou tecnológica assim, sabe? Espera aí. Consegui. Vitória. Eu trouxe essa imagem, né, como inspiração para os nossos professores para fazer a primeira pergunta. Gostaria também de que a gente pudesse tornar esse momento mais interativo possível. Então, que a gente possa, à medida que eles forem falando, possam escrever uma pergunta, tá certo? Ou então levanta a mão e peça o microfone, que assim que acabar esse primeiro momento de exposição, aí a gente interage também, para não ficar só a fala dos palestrantes, tá certo? E a gente consiga se envolver na temática em exposição. Então, o convite com essa imagem é para que a gente possa reolhar o cenário,
né? A gente é acostumado com o nosso semiárido e com a caatinga, que muitas vezes, no prolongamento da estiagem, ela seca e parece que não há vida. E, de repente, nas primeiras chuvas, ela consegue se renovar, rebrotar em vida e toda a sua biodiversidade explode. Então, o convite para esse primeiro momento, para a reflexão, é que a gente possa compreender que o conceito de aprendizagem ao longo da vida também passa por essas metamorfoses. E aí temos o relatório, né, da ONU, que foi publicado agora em 2022, Reimaginar Nossos Futuros Juntos, que traz assim em sua introdução: todos nós temos uma obrigação para com as gerações atuais e futuras. Assegurar que nosso mundo seja de abundância, não de escassez, e que todos desfrutem dos mesmos direitos humanos de forma plena. Então, acho que ele retrata muito bem essa ideia de aprendizagem ao longo da vida que será discutida a partir de agora. Então, para os professores, né, quais são as educações que transitam no conceito de aprendizagem ao longo da vida? Vai puxar a conversa. Bom, primeiro, boa noite a todos e todas. Obrigada pelo convite. É um prazer voltar ao Rio Grande do Norte depois. Pela minha conta, faz 5 anos, mas pode fazer mais, porque a pandemia desorganizou a nossa noção de tempo e espaço. Obrigada pela presença de vocês. O conceito de educação ao longo da vida, em inglês lifelong learning, não é um conceito novo, né? Ele nasce no meados do século XX, mas ele se torna bastante difundido na década de 1970, quando, num desses relatórios que periodicamente as Nações Unidas lançam, né? O relatório Forre, em 72, ele falava em aprender a ser, e ele usa esse conceito numa visão de educação integral, numa perspectiva humanista, perfeitamente compatível com uma concepção emancipatória, libertadora de educação, que aquele momento, por exemplo, estava se difundindo com o pensamento de Paulo Freire, por exemplo, quando ele lança suas primeiras obras, né? E era associada a uma ideia relativamente otimista de um ciclo da vida que nos países do capitalismo central haviam desfrutado de um período de prosperidade, onde as pessoas tinham um período alongado de educação na infância e na juventude, continuavam aprendendo no processo de trabalho, mas era uma visão otimista do ciclo da vida que depois a onda neoliberal, a crise dos estados de bem-estar social contestaram. E esse conceito, ele, de certa forma, cai num certo desuso e volta a ser utilizado nos anos 90, mas ele aí é capturado totalmente pela onda neoliberal, numa versão gerencialista, muito instrumental, subordinada à economia. A ideia de que todo trabalhador tem que estar constantemente atualizado para poder se manter num mercado de trabalho que é extremamente seletivo e que o exclui. Essa é uma visão, digamos, economicista, instrumental, que eu acho que não nos interessa. Então, o que a gente pode dizer? Que o conceito de educação ao longo da vida é um conceito em disputa, ele é polissêmico, ele serve a diferentes correntes de pensamento, né? Mas eu concordo com um pesquisador de origem mexicana, mas que trabalha na Califórnia, que é o Carlos Alberto Torres, porque ele diz, olha, é um conceito útil, porque ele captura uma certa multidimensionalidade dos processos de formação, né? Ele permite você pensar como é o desenvolvimento do sujeito ao longo do curso da vida. Ele capta, por exemplo, questões da educação formal e não formal, tanto da aprendizagem para o trabalho, sem dúvida,
mas também captura a ideia da formação para a cidadania, para a participação na vida política, para viver em sociedades diversas, plurais, multiculturais. Então, eu acho que é um conceito que nós devemos vê-lo de uma maneira positiva, e ele está presente, como você mencionou, né, nos textos dos organismos internacionais, está lá na própria meta 4 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que está enunciada essa ideia, né, de que vivemos uma época que temos que aprender ao longo de toda a vida. Agora, garantir esse direito para todos com equidade é um dos nossos desafios, que a gente vai discutir um pouco mais adiante. Desejar a todas as pessoas uma boa noite, que a noite seja bem excitante, provocativa, que movimente nossas ideias dentro de nossos corpos. E aí eu gostaria de dizer para todos que o tempo é o modo do ser. Portanto, eu gostaria que todos ficassem em pé. E ficando em pé, se quiser espreguiçar, pode, é tranquilo, tá certo? Estica o corpo. Olha para a pessoa do lado, o que quiser, e dá um abraço. Ei. Professora, muito bem-vinda. Podem sentar. Bom, então nós estamos discutindo uma temática de grande importância, não é? O direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. E eu tenho um tempo muito curto também, mas vou tentar partilhar com vocês algumas coisas que estudo, que pesquiso. Então, a ideia mesmo de alguns elementos de sustentação deste conceito já exposto historicamente pela professora Maria Clara. O primeiro pressuposto, um dos elementos que eu penso como de sustentação, é a lembrança de que o direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida não é uma discussão abstrata, é algo que diz de mim, de minha existência, do meu direito a educar-me, do meu direito a aprender durante toda minha vida. E aí nós somos condenados, porque nós nascemos sem pedir para nascer, condenados à morte sem o direito de defesa e a viver sem saber como nem quando nós vamos morrer. Então a existência, ela é trágica. A nossa existência é uma existência trágica. E dentro dessa tragédia de caminhada que nós temos e que nós vivemos, nós temos o direito a educar-se e aprender. E, portanto, quando eu falo do abraço como um dos elementos fundantes desse conceito, dessa noção ou dessa ideia, é porque eu me dei conta que meu corpo, ele não se enxerga todo sozinho. Eu preciso do outro para me enxergar, porque os meus olhos não enxergam as minhas costas nem meus lados. É o outro que completa e que me permite olhar todo o corpo. Então, o abraçar é o amparar e o ser amparado pelo outro. E nós estamos vivendo um momento de miséria extrema, pois esquecemos o ser. E esquecidos que esquecemos, nos resta o tédio e quase o desespero. Então, precisamos ter muito cuidado neste caminhar. Então, um dos primeiros elementos de sustentação é a lembrança de si, de que eu não estou falando sobre. Eu estou implicando-me nisso. Segundo grande elemento para mim é: educação não é escola. Escola é um substrato da educação, porque educação é muito mais do que escola. Não é? Daí, a outra coisa, e eu digo isso porque a gente precisa fazer uma crítica. Quando se fala de educação, se cola a escola, e não é.
Isso é um problema imenso para as culturas interditadas no nosso país e quase em toda a nossa América. Então, o segundo elemento, o terceiro, primeiro, é sobre mim, eu me implico no debate. Segundo, educação não é escola, escola é substrato da educação. Terceiro, não é educação, educações no plural e culturas no plural. Então nós estamos lidando com um movimento político-pedagógico de afirmação das culturas e do direito dos povos a ter sua educação. Daí eu fico pensando que a gente precisa lembrar-se sempre de que nós temos, por exemplo, cigano. Não é cigano, são ciganos. Hararonê, Siri, Caldeirache. Nós temos dentro do povo cigano vários povos. Nós temos dentro dos povos indígenas vários povos. Então nós temos várias culturas e nós temos várias educações. E os nossos povos precisam ter assegurado o direito a estas educações, porque educar é um que fazer humano, como diz bem Freire, é um que fazer humano. Não nascemos gente, nos tornamos. E nos tornamos gente pelo processo de educação. Daí a beleza que educadoras e educadores têm neste país de educar. Os professores e professoras não andam no chão, passeiam nos corações e nas mentes das pessoas. A nossa profissão é carregada de uma beleza, de uma potência, que infelizmente muitas vezes não temos consciência desta consciência que precisamos ter. De que nós implicamos na provocação dos outros de tornarem-se mais e melhores. E o que sustenta, em certa medida, a ideia de educações ao longo da vida, né, de que nós vamos ter, é a cultura. E para mim a cultura, educação, é aprendizagem de cultura. E quem tem essa ideia é a professora Ceissa Almeida, da Complexidade, que tem um capítulo escrito só sobre isso, um capítulo extremamente potente, que vai desenvolver a ideia de que educação é aprendizagem da cultura. Então, quem sustenta hoje, nós temos um movimento fortíssimo em toda a nossa América, que é o movimento decolonial. Este movimento decolonial, ele caracteriza-se por uma pergunta muito importante de Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro pergunta o seguinte: como escrever a história dos colonizados se só temos registros dos colonizadores? E aí a gente começa a desenvolver o processo. O próprio Darcy Ribeiro, nós vamos ter o Quijano no Peru, formulando coisas importantes. Nós vamos ter o Maldonado Torres de Porto Rico, nós vamos ter a Catarina Walsh do Equador, nós vamos ter Dussel, né? Nós vamos ter Walter Miolo, da Argentina. Então nós vamos ter um conjunto de pessoas construindo o movimento decolonial. Qual é a diferença dos pós-coloniais para os decoloniais? Que os pós-coloniais, eles em certa medida vão sustentar suas ideias e suas teorias na problematização do legado do colonizador, do legado político, do legado cultural. E vão basear suas ideias na interlocução, basicamente com três: Jacques Derrida, Jacques Lacan e o Michel Foucault. Então, esses são os pós-coloniais. A referência dos pós-coloniais é um palestino chamado Said. Said escreve uma obra, Orientalismo, que vai mostrar como o Ocidente constrói um Oriente que não existe. Eu vou só abrir um parênteses bem rapidinho, acho que o tempo acabou, né? Eu morei 1 ano na Ásia. Eu fiquei impressionado como os orientais são tudo aquilo que é diferente do que a gente imagina olhando daqui. Eles são tudo contrário, em muitos aspectos. E aí, o que a gente vai ter de muito importante nessa perspectiva do orientalismo e da construção toda é que os decoloniais vão se distinguir dos pós-coloniais, porque os decoloniais vão se basear em... deixa eu ver o nome deles três aqui, que eu não guardei não. Aqui. Cugoano, ele é... A pessoa vai ficando velha, é um problema, né? Cugoano, ele é de Gana. E ele escreve
pensamentos e sentimentos sobre tráfico maligno e perverso da escravidão e do comércio das espécies humanas. Depois eles vão ter outro, Baquaqua. Baquaqua, ele é um escravizado que é vendido em Olinda e que escreve autobiografia. Baquaqua vai dizer o que era ser escravo naquela época, sendo escravo. E depois nós vamos ter um outro, que é o Poma, que é um Inca, que vai escrever sobre os Incas e a chegada do colonizador. O que caracteriza os decoloniais? Que eles buscam as fontes soterradas para tentar interpretar de um modo que seja uma ótica não daquela construída pelos colonizadores. Então, a convocação teórica é a desobediência epistêmica. Não podemos mais permanecer com este colonizador nos habitando. Somos nós que temos que nos interpretar, alinhando nossa busca à nossa ancestralidade. Então, essa é uma perspectiva muito bacana. E o que isso diz sobre a nossa temática? De que educação é um direito e a aprendizagem também, ao longo da vida, mas é muito mais amplo que a escola. Mas as escolas são fundantes e fundamentais, porque a escola, ela é sistemática, ela é cotidiana e ela é progressiva. A escola, independente de qualquer debate, ela é um encontro de gente que se organiza cotidianamente. Isso é fundante para nós. E nós precisamos nos tomarmos e tomarmos esse conjunto de pessoas para dar uma direção pedagógica que construa o povo que nós podemos e precisamos ser. Agora, veja bem o desafio que eu tenho aqui, porque a gente passaria a noite inteira escutando os dois, né? E eu tenho que ficar limitando o tempo, que é uma coisa horrível, que eu, pelo menos, acho, né? Então, eu acho que depois dessa explanação sobre o conceito de aprendizagem ao longo da vida, que é muito mais do que a escola, as nossas próximas imagens, né, aqui como fonte de inspiração para a conversa, e só para relembrar, que se tiver aluno meu aqui, tem que mandar uma perguntinha, tá certo? Eu vou ficar já chamando pelo nome. A Isamac, que eu vi aí, Paulo, pode mandar uma pergunta para a gente. E a gente tem esse gráfico porque, embora a aprendizagem ao longo da vida seja mais do que a escola, ela precisa estar presente na escola, né? E esse gráfico fala de uma negação que nós vivenciamos, e aí são, esse pontilhado em preto, são as matrículas na EJA e ensino fundamental. E essa montanha azul é o universo de pessoas que não têm acesso, que não estão matriculadas. Então, a gente tem um desafio aí, né? É preciso falar desse lugar de afirmação histórica, mas também buscar os silêncios, porque ainda existe, né, essa não universalização do ensino fundamental. Então, essa é a primeira imagem, mas para provocar essa reflexão. Mas tem uma segunda imagem, que é de muita potência, né, pelo menos para mim, ela diz muito, e diz muito do meu lugar enquanto professora no IFRN, agora Currais Novos, tá certo? E aí são mulheres do programa Mulheres 1000, que o IFRN tem como proposta de extensão e que atende mulheres consideradas em vulnerabilidade social que não têm o ensino fundamental completo e promove a qualificação profissional. Eu gostaria que alguém da equipe tirasse a foto, sabe? Porque elas fizeram essas fotos e fizeram relatos para este momento. Então, se tiver alguém da equipe que possa tirar essa foto e eu possa mostrar para elas que elas estiveram presentes neste debate, eu vou ficar muito feliz. E aí, um dos relatos, né, eu separei, Neide. Eu posso dizer o nome porque todas elas são identificadas e estavam conscientes, tá certo? Ela disse assim: o projeto Mulheres 1000 foi muito essencial, porque até então eu não sabia de muitas coisas. E nesse curso eu adquiri muitos conhecimentos, tendo aulas de português, que me ajudou muito. É tanto que eu entrei numa peça de teatro,
que foi de grande valia na minha vida. Eu também não conhecia sobre o meu corpo, meus sentimentos, e com a disciplina Saúde Integral da Mulher foi de grande valia para a minha pessoa, onde até então eu não sabia nada do meu corpo, apesar de ser mulher e ser um ser humano. Eu não sabia nada e aprendi nessas aulas muitas coisas que vou levar para a minha vida toda. Então ela fez esse relato em fevereiro de 2023 para que a gente pudesse expor aqui e trazendo esse paralelo entre a negação e a afirmação de uma escola diferente, que ela transborde, né, que ela modifique a sua cultura com novos sujeitos ouvindo o outro. Eu vou deixar uma segunda questão para os dois palestrantes, né? Mediante quais prismas nós vislumbramos as conquistas e a afirmação histórica do direito à aprendizagem ao longo da vida? E as perguntinhas precisam chegar para mim, certo, gente? Bom, esse tópico é um tópico que me toca muito, porque eu passei a vida pesquisando, estudando, trabalhando, formando professores para a temática da educação de jovens e adultos. E a gente vê aqui dois polos, né, do debate. Primeiro, um gráfico que mostra, denuncia, né, a desigualdade no acesso à educação em nosso país. E só por um fator ali, só a idade. A variável que aparece no gráfico é só a idade, né? Mostrando que apenas as gerações mais jovens estão tendo um pouco de acesso à formação, que as gerações anteriores, né? Mas os adultos e os idosos sofreram violação no direito à educação e ainda hoje não tem o direito à aprendizagem ao longo da vida reconhecido. Mas nós temos que ponderar que o fator etário, ele se articula, né, com outros processos de discriminação e produção de desigualdade. Gênero, raça, classe social, território, tá certo? Rural, urbano, regiões do país, etc. Só para pontuar. Agora, isso, se a gente para por aí, nós vamos ver apenas a dinâmica da violação do direito à educação. Mas nós temos que ponderar que nós avançamos muito. Se a gente tiver um olhar de largo espectro, a gente verá que ao longo do último século nós tivemos uma expansão extraordinária dos sistemas de ensino, uma relativa democratização de oportunidades educacionais e um alargamento crescente de oportunidades. Então, a gente sempre pode olhar o copo pelo lado do cheio e pelo lado vazio, né? O que é importante reconhecer que nosso sistema de ensino, por conta de uma grande luta social, né? Que nada veio de graça, tudo foi conquistado com muita luta, né? O direito à educação foi se alargando e vem se alargando progressivamente, está enunciado no plano jurídico, mas muito tem que ser construído no plano societário e educacional, né? E no caso particular, os jovens e adultos pouco escolarizados ou analfabetos, eles são exatamente essa fração mais excluída por conta dessas múltiplas discriminações, não é? E que se encontram nesse momento histórico em que se diz que para participar plenamente da vida cultural, política, econômica, social, você tem que ter formação ao longo da vida. É um certo paradoxo. Mas nós não construímos ainda uma cultura do direito à educação ao longo da vida. Então, está muito naturalizado entre nós, não é? Quantos de vocês já não presenciaram uma realidade de uma mãe que toma consciência do direito à educação na infância, que vai ao Conselho Tutelar, à Defensoria Pública, reivindicar o direito da creche dos seus filhos, porque ela precisa trabalhar para trazer a renda para sua família. No entanto, ela própria não se vê
como sujeito do direito à educação. E isso está naturalizado na nossa experiência, né? Essa montanha azul ali de pessoas que não tiveram acesso à educação, ela é o porteiro do prédio que você mora, é aquele moço que passa fazendo a reciclagem na sua rua, é a trabalhadora que limpa o banheiro da universidade ou do hotel e por aí vai. E nós internalizamos, naturalizamos essa violação do direito à educação e convivemos com ela. É preciso desnaturalizá-la, né? E para garantir o direito à educação, não sei se meu tempo está muito avançado, eu queria pontuar... Tem uma intelectual muito interessante que já faleceu. Ela nasceu na antiga Iugoslávia e chamava-se Katarina Tomaszewski. Ela foi a primeira relatora do direito humano à educação junto às Nações Unidas. E ela dizia, olha, para garantir o direito à educação, não basta ter a vaga. Tá certo? Tudo bem. O primeiro requisito do direito à educação, no que tange à escola, porque, é claro, o direito à educação transcende a escola, como já pontuou o nosso colega, não é? O primeiro é ele ter, essa vaga está disponível, mas não é suficiente. Ela tem que ser material e fisicamente acessível. Tá certo? Então, se você diz, tem uma vaga lá na escola em Caicó, mas a criança mora na zona rural e não tem transporte escolar, não é acessível, tá certo? Então, tem a questão da acessibilidade, além da disponibilidade, mas tem outros requisitos. Ela tem que ser adequada e tem que ser aceitável, tá certo? Então, amanhã vocês vão conversar com a Nilma, e ela vai nos lembrar, tá certo? Quer dizer, é uma educação que omite a cultura, a contribuição histórica dos povos africanos, não é? Para a nossa sociedade, ela não é aceitável para uma sociedade que em mais de 50% é composta por pessoas negras, não é? Uma educação que não respeite a língua não é aceitável, né, para uma comunidade indígena, né, que reivindica modos próprios de aprender, de ensinar nos seus próprios padrões culturais, né? Então, a gente tem... Eu gosto dessa chave, porque em inglês, né, a Catarina escrevia em inglês, porque ela se radicou depois na Inglaterra, mas dava 4 As, né? Ela falava, os 4 requisitos do direito à educação. Era ser disponível, acessível, aceitável e adequado, né? Mas a educação de jovens e adultos no Brasil, e aí eu vou restringir um pouco mais esse universo, essa educação de jovens e adultos que nós temos feito, ela não tem sido bem sucedida, porque ela não cumpre nenhum desses 4 requisitos. E mesmo quando ela está disponível, ela está presa a um modelo escolar que não pensa que viver nos outros momentos do curso da vida, do ciclo da vida, é diferente. Que a escola para o jovem adulto não pode ser parametrada para a escola da infância e que ela tem que ter outras formas de organização e outros conteúdos curriculares para satisfazer as necessidades de aprendizagem. Mas, como eu já falei demais, eu vou passar a bola adiante. Eu estava aqui anotando suas ideias para pensar. Bom, como olhar para esta montanha azul? Achei muito bacana esse nome, para esta montanha azul de excluídos, não é? E aí a Mona Lisa pergunta, qual é o prisma? É o prisma político. É o prisma político, é o prisma da minha relação, da minha implicação com o mundo. É o prisma do meu corpo tornando-se consciente cada vez mais e operando na minha travessia com este mundo, no sentido de transformá-lo. E aí a gente tem um problema muito sério,
porque até pensando para cá, para essa noite, eu me dei conta de que como eu posso pensar a educação ao longo da vida, dentro do âmbito escolar, se todos os segmentos são efêmeros na escola, entendem? E que nós morremos também. Então, eu fiquei pensando que a gente tem um problema muito sério. A escola, ela é uma mentalidade. Eu penso hoje que a escola, ela não é um prédio, ela não são rituais, ela não é currículo, ela é uma forma de pensamento historicamente construído. E a escola, enquanto história construída, é uma história complicada demais para todos nós. Porque é uma história que vem lá de Florença, século XIII, quando os comerciantes precisavam fazer comércio seguro e precisavam que as pessoas lessem, escrevessem e contassem. Então é uma escola muito articulada com este modelo, esse modo e essa relação de produção que produz alienação, que produz estranhamento. Eu vou dar um exemplo. Como professor da universidade, eu estava observando, e como professor também, depois refletindo da educação básica, que eu fui 10 anos, que na sala de aula de uma graduação, os estudantes entram, passam o semestre todinho dentro da sala de aula, e um não sabe onde o outro mora. E aquilo me assustou. Que diabo é isso? Como é que você convive um semestre com um conjunto de pessoas todos os dias numa sala de aula e não sabe onde o outro mora? Que grau de alienação que se produz nesses rituais de escola? Então quer dizer, a gente precisa fazer uma crítica profunda aos rituais das instituições, das escolas. Por outro lado, eu estou num país colonizado. Eu estou num país que só recentemente o povo teve acesso à escola pública, porque a escola pública nem sempre foi do público. A escola pública foi sempre de alguns que podiam acessar. Nem era de todo mundo. A gente conquistou, mas a gente conquistou com muita luta política. E aí, lutar, que aí é uma tradição da professora Maria Clara, que tem produção nesse sentido, e sempre foi militante política envolvida, né? Pelo que eu li, viu? Pelo que eu li. Mas lutar pelo direito à escola, não só para a educação de jovens e adultos, mas lutar pelos centros municipais de educação infantil. Lutar para que quem queira possa ter o direito de fazer o seu mestrado e seu doutorado. Lutar para que todas as pessoas possam ter direito da educação infantil ao doutorado, que é onde termina essa jornada, trajetória de formação escolar. Então, essa luta política, ela para mim é muito clara no nosso país. Quando a gente luta pelo direito que as pessoas acessem a escola e acessar como entrar, como permanecer e como aprender, portanto sair com sucesso, ela tem uma implicação muito grande, porque quando eu luto para que as pessoas acessem a escola e eu faço uma boa escola, eu estou buscando garantir a inserção do povo na história do país. E, consequentemente, eu estou buscando a inserção de toda a gente no orçamento público do país. Eu estou falando das escolas públicas, né? Claro. Então, a luta, ela tem essas duas vertentes para mim. Ela luta para inserir as pessoas e ela luta também para que o orçamento seja partilhado e garantido com esse conjunto de pessoas. Nós vivemos uma tragédia com o novo ensino médio. Problema gravíssimo que a gente tem aí. Trágico. Uma cidade aqui do estado do Rio Grande do Norte, acho que Nova Cruz, tinha 1.500 estudantes matriculados. Com a implementação da política das escolas de tempo integral, baixou para 350. E a escola e nem a secretaria perguntou para onde iam os outros. Então a gente está com uma política. Por isso que nós, professoras e professores de instituições públicas, principalmente, precisamos ter muita clareza do que é a nossa luta política. De que a gente está lutando para inserir o povo na história do Brasil. Porque a elite brasileira faz de tudo para excluir o povo da história do nosso país. E o nosso país não é dependente. O nosso país é impedido de ser. Porque nós somos um país que tem uma característica fundamental. Nós temos uma fusão genética e cultural potentíssima.
potentíssima. No dia que nós pudermos ser, nós seremos. Entende? Nós seremos, né? Então, eu queria também lembrar, me veio agora uma imagem no meu corpo muito forte, que a escola pública da periferia é interessante. A criança na escola, muitas vezes, escuta pela primeira vez o nome dela. E que em casa chama até nome de outro jeito. Como a mãe chamava Vasqueton, quando o nome do menino era Washington. Não é? Então, as crianças na escola, elas recebem muitas vezes pela primeira vez um carinho. Como professor e professora, a gente passa a mão na cabeça deles, a gente beija. Na rua, é na porrada. Então a escola pública possibilita uma série de experiências existenciais, corporais, na medida que a escola tem um projeto educativo de implicação com o outro, de respeito, e de dizer que ele pode participar com mais consciência do processo histórico do país, que é muito grande, que é grandioso demais. Então, a gente precisa lutar pelo direito à escola, mas a gente não pode deixar de fazer a crítica profunda a esta escola que padroniza todo mundo, porque eu estudo pelas coisas que sinto do mundo. Então eu sou de Natal. Ser de Natal é ter as dunas dentro do corpo e o mar na retina dos olhos. Eu me dei conta que eu sou do movimento permanente e do horizonte. Quem é do sertão é da rocha, por exemplo, de Caicó, é da rocha. É do movimento, mas de um movimento mais lento, e é das margens, e portanto é convidado à profundidade. Quando aqui eu morei, e depois morei 6 anos em Caicó, eu comecei a comparar e a perceber que eu não era seridoense, que eu era de Natal, que eu sou de Natal, porque a cidade se fez dentro de mim, e lugar é entranhamento de espaço, de cheiros, de comida, de tudo isso. E quando eu fui para Caicó, eu vi que as escolas de Caicó eram iguais às escolas de Natal no proceder. E estavam preocupados com o IDEB. E depois eu fui para o sudeste da Ásia, e chegando lá, eu fui para comunidades que eles não sabem nem que esse Deus que a gente acredita aqui existe. Para eles simplesmente não existe. Eu fui para um lugar em que eu estava no restaurante e tinha um indiano e tinha estávamos nós somos do higienismo, e no restaurante entrou um rato, e quando o rato entrou, o indiano disse: estamos sendo abençoados. E nós saltamos, mata. Aí eu me dei conta e disse: isso é choque cultural, porque as culturas fundamentam-se em crenças, né? Elas creem em determinadas coisas porque elas são historicamente construídas. Então eu penso que a luta pela inclusão de todos, e aí eu queria chamar a atenção que aqui em Natal a prefeitura está fechando as escolas de EJA. Isso é um absurdo, isso é um crime, né, que o nosso prefeito está cometendo. Então essa luta ela precisa permanecer dentro dessa perspectiva, né? A escola é uma forma de pensar. E aí eu queria fazer um convite aos estudantes, aos professores, para terminar essa fala minha, que é: nós precisamos fazer escola mais e melhor, dedicarmos-nos, provocarmos os nossos estudantes a movimentarem-se sobre si mesmos e a cada vez mais tornarem-se gente. Nós não podemos continuar formando trabalhador para o mercado, para o mundo do trabalho. A profissão é necessária e fundamental para operar no mundo, mas educar pessoas que continuem sonhando e que continuem imaginando e criando é fundante para a existência da nossa espécie. Que ótimo, professor, obrigada. E aí a gente vai abrir, né? Tem já uma pessoa que quer falar. Não sei se a Ângela está aí com o microfone. Veio lá, eu vou passar. Tem aí? Pronto. Camisa vermelha? Ali na segunda fila.
Ele vai falar e aí eu faço o bloco das perguntas, tá certo? Que aí a gente tem uns 10 minutinhos, pelo menos. A gente passou um pouco do que pensou, porque, enfim, a conversa estava boa, né? Agradeço a oportunidade, boa noite a todos e a todas. Professor Walter, professora Maria Clara, diante das falas de vocês, eu quero aqui, em nome de 2 grupos de pessoas, né, poder pedir a permissão de vocês para externar um pouco da indignação, já que o professor Walter instigou tanto essa realidade potiguar. Eu estou professor há 15 anos na rede, né? Sou professor da rede estadual, sou professor de sociologia, professores. E eu quero dizer para vocês que nós, professores de sociologia, temos alguns professores aqui do Rio Grande do Norte, para assumir uma carga horária de 20 horas, tem que assumir até 6 escolas, tá certo? E também quero vir falar aqui em nome dos nossos estudantes do interior, que são silenciados com a proposta de ensino integral. Eu estou também dando aula no interior, em uma escola, onde é a única escola do município, e é uma escola que tem perfil rural urbano. 90% do nosso público escolar mora na zona rural e são aqueles alunos que vivem de sazonalidade, ou seja, período de estiagem e período das chuvas. E eles estão sendo silenciados, jogados para o ensino noturno por não se adequar ao novo ensino médio. E esses alunos estão sendo silenciados e esses alunos estão sendo vítima de um sistema de transporte muito precário, que na maioria das vezes não vem, porque esses transportes são, todo mundo sabe aqui, quem é do ensino no interior, que as prefeituras que são responsáveis pelo transporte, e aí nós vivemos um jogo político muito grande em relação a isso, com 1001 justificativas de quebrada de ônibus, de estrada ruim, e que nunca se resolve. E esses jovens, eles são silenciados, eles não têm oportunidade de falar, e nem suas famílias, tá certo? Dito isso, eu gostaria que os senhores, diante das colocações, principalmente do professor Walter, eu vou ler aqui, para eu não me perder na fala, né, diante da minha emoção também, né? Considerando o universo das educações plural, se eu entendi a fala do professor Walter, nós temos educações plurais, né? E, pelo outro lado, temos uma estrutura de financiamento do ensino que propõe algo que me parece hegemônico, né? Principalmente com a ideologia da globalização neoliberal. E dentro dessa proposta, onde a gente vai encontrar ou como buscar caminhos ou estratégias de protagonismo das educações plurais numa proposta hegemônica e dominadora. Obrigado, agradeço demais a oportunidade. Esse aqui nem tá... Obrigada, Josenildo. E aí, eu acho que a gente encerra para os professores, né? Eu acho que eu posso dar uma passeada nas questões e aí vocês fazem colocações mais gerais, né? Bem, gente, rendeu, viu? Os papeizinhos chegaram. Então, tem aqui Hermenegildo, da Pedagogia, que provoca, né, aqui os 2 palestrantes, dizendo que Michel Apple defende que a escola produz paradigmas, não apenas reproduzem. Assim como vocês enxergam a escola como produtora dessas desigualdades que tanto vemos perpassar a educação e a sociedade. Recebemos outra da Jaqueline, que diz assim: a fala sobre o movimento decolonial me fez pensar e fazer uma analogia com minha prática docente.
O Senhor concorda que devemos nos valer da insubordinação criativa para conseguir compartilhar com os alunos o que aprendemos ao longo da vida, né? E teve mais 2 falas aqui anônimas. Uma diz assim: no mundo líquido, as sociedades têm evitado as tragédias e frustrações e têm se buscado apenas o aparente e agradável. E outra, como efetivar uma desobediência epistêmica contra-colonial quando sofremos o epistemicídio de diversos saberes e culturas tradicionais. Então, parece que está muito inquietante, né, no público essa ideia de silenciamento, né, que perpassa, e também a dimensão do novo ensino médio, né? E aí fiquem à vontade, tá certo? Bom, vocês puseram questões que não estavam na nossa pré-pauta, então difícil da gente abordar, mas eu concordo perfeitamente, tá certo, que nós estamos vivendo um momento já há algum tempo, né, em que as políticas educacionais elas não são democráticas, tá certo? Elas não têm sido fruto de uma construção democrática, né? O novo ensino médio tem essa característica, não à toa. Eu, pelo menos, saí de São Paulo hoje cedo, a cidade tomada por uma manifestação dos jovens em protesto, né? Contra a forma como os itinerários formativos estão sendo implementados em São Paulo e também como o ensino integral marginalizou os jovens e adultos e os adolescentes que têm que trabalhar, não é? E, ao mesmo tempo, não é? Eles são empurrados por ensino noturno para a educação de jovens e adultos, e a educação de jovens e adultos vai sendo fechada, desqualificada, etc. Então, eu acho que a tônica das falas aí tem a ver com um sentimento de não participação na elaboração das políticas públicas. Então, eu acho que é um momento de repor na arena, né, o tema da gestão democrática. Hoje, a gestão democrática é um princípio constitucional da educação, no entanto, ele tem sido negligenciado, né? E ele vale, vocês falam, como é que nós vamos nos insubordinar, não é? Eu acho que tem que resistir, não tenho outra palavra para dizer para você. Tem que resistir, né? E tem que resistir a partir dos coletivos das escolas, dos sindicatos, das organizações gremiais de bairro. No diálogo, é preciso dialogar muito com os jovens e com as suas famílias, porque há uma profunda incompreensão, não é? Entre essas comunidades. Nós vamos retomar o tema da gestão democrática, que, digamos, ficou burocratizado na ideia dos conselhos, dos grêmios, e que não... e mesmo dos fóruns, hoje se comentou, né, que tivemos a recomposição do Fórum Nacional de Educação, que é uma conquista deveras importante, mas é preciso enraizar isso na sociedade. Então, a minha palavra, digamos, é a resistência. E a outra questão é o seguinte: como produzir, né, uma educação decolonial se a nossa própria formação, né, não nos trouxe, né? Então, o tema da formação permanente, continuada ao longo da vida, se coloca para a formação docente, né? E é claro, eu vejo de uma maneira muito positiva esse diálogo entre universidade e redes públicas que vocês têm aqui no Rio Grande do Norte. Acho que é bem interessante, mas também não é preciso esperar que as secretarias façam a formação, não. A gente tem que criar os coletivos de autoformação de baixo para cima, que é uma estratégia também, né, de resistência. Nada disso é fácil, porque quando você é um professor de sociologia que tem que trabalhar em mais de um município e em 6 escolas para compor uma jornada para gerar uma renda muito modesta para sua família. Eu sei disso, mas não temos saída, né? É esse
o nosso espaço é o espaço de luta. Bom, primeiro, Josenildo, achei bacana e as perguntas todas postas. Achei muito bonita a forma que a professora Maria Clara principiou, porque assim, olha, a gente está entrando no campo que não estava organizado, está incerto. E risco é navegar em mar incerto. É maravilhoso a incerteza, o inacabamento também. Mas tem um princípio que eu acho que ele é fundante. Ele está no livro que a segunda esposa de Freire pegou os documentos que estavam na casa e publicou no livro. Eu acho que foi uma coisa maravilhosa que ela fez. Lá tem um escrito de Frei Beto, que é muito interessante, que eu assumi esse escrito como um princípio epistemológico. A cabeça pensa onde os pés pisam. Entende? Então a academia precisa trabalhar com a concretude da existência. E essa é uma crítica que, como professor da universidade, eu faço à própria universidade. Nós precisamos fazer mais, não é que não tenha, tem muitos. Mas nós precisamos fazer mais. Nós precisamos pensar o professor do ensino médio, de sociologia, que tem uma hora de aula e que ele tem que se virar para se deslocar de uma escola para outra. Nós precisamos trabalhar com o ensino médio, o novo ensino médio, experimentado, por exemplo, lá no IF do Piauí, em Teresina, que das 180 horas de filosofia, 80 horas foi retirado. A gente precisa pensar um ensino médio que fala de escolha o caminho que você quer fazer. Só tem uma escola na cidade. Que diabo de escolha é essa? Entende? Isso aí não é à toa não, isso é intencional. A gente não pode deixar de pensar que esta é uma política. E que nós estamos com outra política. E que a gente não pode se iludir. Por isso que eu penso que a gente tem que botar para lascar nas aulas que a gente ministra. O processo é desigual, né? O processo é desigual. A gente ministra aula para 50, eles estão falando para 1 milhão de pessoas. Mas os 50, se a gente estiver provocando ali, vai fazer uma diferença imensa. Né? Então a gente precisa fazer o que é possível fazer. Depois eu quero chamar a atenção também de que essa ideia da escola produzir desigualdades, eu não tenho dados suficientes para isso, mas eu estou orientando uma pesquisa de doutorado sobre a oralidade. A gente está estudando o lixo lógico em Tom Zé, e eu estou em contato direto com Tom Zé. E a gente está estudando e pesquisando e descobrindo que a oralidade é um método de aprendizagem. E que o processo de escolarização é um processo que, se o menino souber escrever, ele se dá bem no ritual. Mas se ele souber pensar e falar, ele se dá mal. Então a oralidade precisa ganhar outra dimensão e outro caráter no processo. Daí nós estamos reproduzindo o modelo de... Tem um conceito que é básico: colonialismo, dominação física; colonialidade, dominação subjetiva. A gente trabalha nas escolas na perspectiva da colonialidade. Nós não podemos mais continuar a ser correia de transmissão da lógica do nosso colonizador. Nós precisamos tomar as escolas públicas em uma outra direção. E eu trabalhei com o professor Herbert, que é o secretário lá de Sobral. Eu trabalhei com o Herbert 3 anos. Trabalhei com o Herbert de ficar no mesmo apartamento e dormir, organizar as palestras, tomar cachaça e tudo e conversar. Tinha uma coisa que Herbert falava sempre: Walter, as escolas se distraem muito com as políticas de governo. As escolas precisam ter o seu projeto educativo. E esse é um dos problemas centrais. As escolas ficam oscilando, PCN, novo ensino médio. Qual é o projeto da escola? Porque os governos vão ser efêmeros e cada um vai querer dar sua cara dentro disso. Nós somos tão desrespeitados em muitos aspectos. Então por que nós não nos damos ao respeito de dizer, nesta escola o projeto educativo é esse aqui? Entendem? Então eu acho que isso é muito importante. Depois já é para ir terminando, né? Tem que acabar. Bom, tem muita coisa legal para dizer, mas eu queria partilhar com a professora Maria Clara, que eu penso que nós precisamos, essa palavra ela é muito forte para todos nós, resistir. Mas nós precisamos adicionar a resistir, florescer. Nós precisamos não só resistir, nós precisamos florescer. Né? Porque nós temos
com o que florescer e como florescer. Cabe a gente construir essas coisas todas. E eu quero dizer que quando Ipanguaçu entra em Natal, arrebenta, né? Parabéns à organização. Essa organização foi uma das mais cuidadosas e carinhosas que eu já vi. Era o tempo todo, vamos alinhar a conversa, vamos, o que é que vocês precisam, como é que a gente vai trabalhar. Parabéns, viu? Eu acho que ser do interior é bonito, porque ser do interior é ser do interior de si mesmo, não é? Porque eu estou muito na cidade, a cidade é um desmantelo. Aqui é sai da frente que eu vou passar, entende? Não tem tempo, não é? E uma coisa que eu falo sempre, a gente não tem muito tempo não, a gente anda tão cansado que... Hã? Não entendi, não. É minha parceira. Bom, mas é isso, né? E parabéns ao grupo, à organização. E foi bacana estar junto com a professora. Tem que despedir, né? Da professora Maria Clara também. Eu vou deixar falar em 1 minuto ainda, que tem aqui 3 minutos, e com mensagem final a gente apresenta nessa mensagem que o próprio professor já anunciou. Além da resistência, é preciso florescer. E aí eu vou deixar aqui, nas palavras do João Cabral de Melo Neto, em Morte e Vida Severina, no finalzinho, quando ele diz: e não há melhor resposta que o espetáculo da vida. Vê-la desfiar seu fio, que também se chama vida. Ver a fábrica que ela mesma teimosamente se fabrica. Vê-la brotar como há pouco em nova vida explodida. Mesmo quando é assim pequena, a explosão como a ocorrida, como a de há pouco franzina, mesmo quando é a explosão de uma vida severina. E aí cada um tem 1 minuto e meio, né, que cruel, mas para fazer as considerações finais, né, os agradecimentos. Não, eu só fiquei pensando aqui que a gente não explorou suficientemente a fala daquelas mulheres, do Mulheres 1000, porque a gente foi por um outro caminho, mas elas falavam de como a escola pode ser um espaço para florescer também, né? Eu acho que legal que você trouxe a flor do mandacaru para essa gravura da resistência, né? E quero agradecer vocês. E eu acho que a mensagem que eu fiquei dessa últimos minutos de conversa foi isso. Vamos apostar na autonomia da escola. Vamos apostar na gestão democrática substantiva, né? Não formal. E vamos nos organizar coletivamente para resistir às políticas públicas que agudizam as desigualdades, né? E ter coragem, né, para ousar pedagogicamente e nos formarmos para fazer uma educação que não seja essa da colonialidade, né? Que reconheça esse Brasil plural, diverso, rico e cheio de potencialidades que a gente precisa apoiar para romper esse ciclo da desigualdade profunda na qual a gente vive. É isso, obrigada pela parceria dessa noite. Bom, como consideração final, eu gostaria de deixar algumas das inquietações, e é muito bacana que a gente saia daqui cheio de inquietações, não é? Entre elas, que nós atravessamos a pandemia, uma experiência existencial importantíssima para toda a nossa espécie. Depois, no Brasil, atravessamos uma tragédia de governo, não é? Com 4 anos, muito pesado também. E nós estamos vivendo algo que tem me inquietado profundamente. Do ponto de vista da ativação dos meios tecnológicos, por exemplo, no campo da EAD, você tem uma universidade que não é mais uma universidade privada de uma família. Você tem grupos financeiros que decidem a partir dos acionistas da Bolsa de Valores. E aí a gente tem uma universidade hoje no Brasil, um grupo, né? Laureate, por exemplo, tem 250 mil alunos no Brasil, com 300 professores.
Eles, se a gente calcula, dá uma média de 40 mil provas por professor. E, portanto, eles adotam robôs para fazer a avaliação dessas provas. Então, a gente tem um problema muito sério formativo dentro do nosso país. Depois, eu gostaria de chamar a atenção de uma coisa que está me deixando quase sem dormir. Lá em casa o pessoal já me disse assim, para de falar tanto nisso. É a inteligência artificial. Nós precisamos estar atentos de que ativamos os robôs. Os robôs já têm condições de aprender sozinho. Eu estava discutindo com os professores de filosofia. Os robôs, pode-se dizer hoje, quase que têm consciência. Tomam decisões isoladas de nós, em certa medida. Na guerra agora da Ucrânia, isso foi evidenciado. E nós temos robô, por exemplo, o ChatGPT, que antes os robôs, eles eram um pinta, o outro tal, e o grande boom agora foi que um robô só opera de diversas formas. E isso tudo está pondo para a gente que há uma forte tendência, e aí a gente tem o IBM, Microsoft, a Tesla, Google, lançaram uma carta pedindo que parassem as pesquisas, congelassem por 6 meses, porque eles estão assustados com o que já foi ativado. Então esse é um problema muito sério para toda a humanidade. E esse é um problema de impacto profundo nos processos de educação, do ponto de vista de que educar é humanizar. Então eu gostaria de chamar a atenção disso. O mundo foi ativado, e assim como eu pude conversar um pouco com Daniel Munduruku, tem um cara que eu acompanho muito, o Krenak, o Ailton Krenak, a Sônia Guajajara, são indígenas intelectuais que estão pondo para a gente a necessidade de retomarmos na ancestralidade a convivência com a montanha, com o rio, como nossos parentes. Ao mesmo tempo que eu preciso assumir que sou parte e me constitui, e que o rio não é um recurso, o rio é o rio que me compõe. Eu preciso também, porque eu estou no mundo que o robô foi ativado e que age por si mesmo. Então o mundo está nos deixando, pelo menos a mim, quase sem dormir, atordoado, porque do ponto de vista, e eu faço um convite a todo mundo como intelectuais, precisamos interpretar este mundo que todos nós ativamos. Porque enquanto lutamos pelo direito à comida para muitos e o direito à escola, nós já temos alguns que operam de formas muito, muito estranha, né? Então eu quero deixar aqui uma noite de inquietação, não é nem uma boa noite, não é? E a gente vai ter o GT agora, não é? Os grupos. Vai ter o sorteio e vai ter o GT. Então, muito grato a todo mundo pela paciência, por ouvir e pela partilha.